muito nítido, É, né? A gente vê, sei lá, de 10 crianças que chegam, 8, no mínimo no mesmo mínimo 8 8. tem Tem alguma alteração motora, motora. é. E aí, o interessante no autismo, que a gente vê quando tem alteração, é uma alteração motora global. Ele tem alteração em equilíbrio, ele tem alteração em a questão de habilidades, ele tem alteração em locomoção, Planejamento, né? planejamento. Aí depois vem o planejamento motor, noções espaciais, e aí vai acarretando outros tipos de problemas, que aí vai diretamente para a escola, Eu ia falar agora, não né? é? Olá, pessoal, gravando mais um episódio de Café e Neuro, diretamente do Congresso Autismo Sem Fronteiras, aqui em Goiânia. Estou com duas pessoas que vocês já conhecem muito bem, minhas comadres, Débora Kerches, Carol Quedas. Hoje a gente vai bater um papo sobre autismo, transtornos motores, fisioterapia, né, meninas? Sim. Obrigada, as duas já participaram comigo, teremos a parte 2 agora, finalmente. Agora juntas. 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 Acho que é a primeira vez juntas. Primeira vez juntas no Primeira podcast? vez. É. Sim, Estão primeira vendo vez. Exclusivo. como eu tô importante, né? Meninas, vamos começar falando sobre os transtornos motores no TEA, critérios diagnósticos, vai sair no DSM, temos mais de 80% de crianças com alterações motoras no TEA. Conta um pouquinho, Carol, como que estão essas estatísticas? Temos mais de 80%, como você já falou. Mas a gente tem indícios aí de TDC, transtorno de coordenação, que é um transtorno dentro do DSM, mas o mais interessante é que no DSM-5 a questão motora não é critério diagnóstico, né? E a gente está na esperança que o É. próximo tenha ali para auxiliar os médicos para poder fazer uma avaliação mais fidedigna nas questões motoras, porque é muito nítido as alterações, principalmente uma das maiores que a gente encontra, que é a hipotonia, mais de 60, tem artigos que falam 70% de autistas com hipotonia importante, que vai acarretar aí prejuízos nas habilidades motoras, na qualidade de vida, etc. Quantos todas, casos, né? né, Débora, que você já deve Sim. ter pego, que acontece muito no consultório, de a criança chegar com atraso motor encaminhada pelo pediatra e ainda não terem sido vistos traços do autismo, que Sim. é o motor. Você vê muito isso, né? Sim, tanto a gente vê crianças que chegam por conta de atraso dos marcos do neurodesenvolvimento, sendo a principal causa aí por um prejuízo motor, geralmente uma hipotonia mesmo, Sim. quanto a gente vê crianças autistas que são hipotônicas e que não foi observada a hipotonia, e a hipotonia é uma grande barreira para o desenvolvimento. Exemplo, Carol sabe muito bem disso. A gente tem crianças que a gente acompanha juntas e muitas crianças, por exemplo, têm dificuldade em sustentar um contato visual, em responder quando chamado pelo nome. Bebezinhos, às vezes eles não conseguem fazer A esses sustentação, repertórios porque não não sustenta, né, a sustenta, não musculatura sustenta. cervical. Então, isso é Olha isso. importante falar para os pais, né, porque o prejuízo motor hoje, como a Carol disse, não é critério Sim. diagnóstico, mas já é fenótipo, já faz parte do Já. fenótipo do autismo. A Carol tem vários estudos, né, Sim, Carol, sim. sobre os prejuízos motores, e ali não é só hipotonia, é realmente transtorno de Sim, transtorno TDC, coordenação. É que cada vez mais está se estudando mais. sim. A gente crê que um próximo DSM saia daqui a uns 10 anos, digamos assim. Então, provavelmente, esses estudos só vão Sim. escalonar para daí entrar, né? Não É. Nos sabemos ainda se vai critérios. fazer parte dos deveriam fazer Deveria isso, mas fazer, não deveria, não sabemos. porque é muito nítido, É, né, a gente vê, sei lá, de 10 crianças que chegam, 8, no mínimo no mesmo mínimo 8 8. tem Tem alguma alteração alteração motora, motora. é. E aí o interessante no autismo, que a gente vê quando tem alteração, é uma alteração motora global. Ele tem alteração em equilíbrio, ele tem alteração em a questão de habilidades, ele tem alteração em locomoção, Planejamento, né. planejamento. Aí depois vem o planejamento motor, noções espaciais, e aí vai acarretando outros tipos de problemas, que aí vai diretamente para a escola, Eu ia falar agora, não né? é? Quanto que isso vai A alteração prejudicar, né, a motora aprendizagem. E não é só na foca muito. alfabetização. Não, Muitas crianças a gente recebe no consultório, você deve receber também, Lívia, que se suspeita aí de um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, na apresentação predominantemente hiperativa, mas na verdade aquela criança não tem corpo para se sustentar numa exato, carteira ali, exato. sentado numa cadeirinha, né. Então ele precisa se levantar e se movimentar para ajustar o corpo e se manter novamente atento, né, ajustar Sim, o nível de alerta. E muitas vezes, se você não tem um olhar para isso,
você não consegue fazer um diagnóstico correto e tampouco, né, um Exato. E vai indo, tratamento. né? É. Ninguém vai conseguir identificar e o problema E vai e olha que aumentando. interessante, né, eu tô com 2 neuros excelentes, referência, e eu tive já problemas com pacientes que você via nitidamente a alteração motora, a criança não conseguia levantar direito, ela precisava de muito apoio, se apoiava na perna, o andar dela era bem alterado, e eu pedia pra neuro específica: "Olha, ele tem uma alteração motora, precisa observar, será que esse menino não tem um outro tipo de diagnóstico?" Porque o que a gente vê também hoje, Síndromes, nossa, né? assim, as síndromes associadas, Síndromes. distrofias associadas. O que eu tô Que passa vendo tudo hoje de batido. distrofia associada, e aí o trabalho muda, porque a gente não pode Totalmente. vir com força no trabalho, principalmente na fisioterapia, porque dependendo do tipo de Sim. distrofia, vai Não, a acelerar o processo, investigação faz toda a né. diferença. Com certeza. E o menino já tinha 7 anos, passava pela neuro desde os 4, e Não ela foi nunca visto. viu que o menino andava totalmente errado, que ele sentava errado, que ele fazia até não era um sinal de Gauss, né, mas é muito parecido. Sim. Eu falei: "Gente, é atípico até para o atípico". É atípico até exatamente. E É, eu peguei um caso, acho que uns 6 meses atrás no consultório, que a queixa eu até coloquei na rede social para vocês para eu divulgar, para a gente divulgar, para vocês ficarem atentos aos sinais de alerta dos filhos. Ela foi na consulta por conta de dificuldade de aprendizagem. Eu olhando na câmera, essa criança entrando, e ele com uma dificuldade motora. E a gente exato. conversando, doutora, eu trouxe essa prova, olha o que que a professora escreveu, não sei o que lá. Eu, mas e essa dificuldade motora dele? Ela falou assim: não, já passei no ortopedista, ele disse que era Que era normal. normal. É, E assim, eu coloquei, falei, então vamos parar agora a parte de aprendizagem, eu preciso examinar. exato. Gowers, ele sentou, deu, senta pra mim, tenta Ele levantar. escalou. Ele escalou, clássico, e não foi Meu visto por nenhum Deus. médico, ele já estava com 13 anos, já pedi Nossa. CPK dele então, Sim, aí eu comecei a fazer a Toda investigação, investigação. veio altíssima, já consegui, o Mendelix me mandou no dia seguinte por Sedex, o painel genético pra gente fazer, sim. e Bom, diagnóstico, aprendizagem começou lá atrás. Só que Pois você é. vê o ninguém viu, médico, ninguém viu. É, ninguém pois é. viu. E aí a abordagem muda. A abordagem Totalmente. muda. Totalmente, totalmente. Exatamente. Porque dependendo da síndrome, dependendo, né, se for uma distrofia ou outro tipo de questões, a gente vê muito PC também, né. Sim, Hoje a gente vê muitos autistas que não foram diagnosticados com PC, né, no Sim. nascimento, enfim, não, e aí agora a gente pega e fala: "Opa, mas esse lado também tá Né? diferente", né, e uhum, quando vai fazer uma investigação mais profunda, tem lá um sinal, né, no exame, etcétera. Então, realmente a gente, tem muitos ainda médicos que não têm esse olhar. E na fisioterapia, a gente tem, olha, é uma questão histórica já na fisioterapia, que é assim: "Ai, andou, tá ótimo". Uhum. sim. Que é um Atingiu, né? É. absurdo. Eu pego tanto autista do Brasil inteiro para fazer avaliação, não, ele fez 6 meses de fisioterapia, mas ela deu alta. Aí você vê o menino e fala: "Meu Deus do céu, como que ela deu alta para esse menino?". "Ah, porque ele Uhum, andou". É. Mas ele anda Acabou, errado, né? ele Foi, faz fechou o errado, a ciclo. qualidade dele é péssima. Quando uhum. ele chegar numa adolescência, o que O que vai ser desse impacto vai corpo? ser maior, né? É. É. E assim, E é importante também, porque quando a gente fala em programas de ensino no espectro do autismo, quando há prejuízo motor e você não faz a assistência, você muitas vezes não vai conseguir avançar em muitos outros objetivos. E quando se fala em adolescência, por exemplo, como que você, por exemplo, esportes coletivos, né? É uma oportunidade ali de socialização Sim, muito grande. sim. Né, até mesmo na escola, eles nem precisam fazer como atividade extracurricular. Mas se ele tem um prejuízo motor, ele deixa de fazer aquele ou seja, esporte. atinge várias outras esferas da Sim. vida Então, é dessa criança. aprendizagem como um todo, não só acadêmica, né, socialização, autonomia, Comunicação. comunicação, muito. Muitas crianças que têm atraso de fala têm hipotonia orofacial, têm alterações da respiração tóraco, Sim. né, tóraco-abdominal. Então isso tudo altera, e você E se você não passa batido. trabalha Passa. se É você que acho que muitos anos só ficaram, tendo o olhar só para o autismo, o autismo. Só é, para o Comunicação e comportamento, comportamento. tudo comportamento, como comportamento, comportamento, é. né. Lógico, tem a questão sensorial também que sempre Sim. teve presente, mas sempre só focaram nisso, não focaram na estrutura do corpo. E se a gente não tem uma estrutura, a gente não consegue avançar. Sim. Eu queria saber, Carol, e a Débora, que tem um know-how enorme em autismo feminino, como que é a prevalência
aí se tem mais transtorno motor em meninos do que em meninas. Quando estudo global, né, É, Carol, coloca-se que tem mais em meninos. Então, assim, prejuízos isso. motores, a prevalência é maior em meninos. Meninos, Mas a gente já tem estudos em relação aos marcos do neurodesenvolvimento. Então, quando fala em marcos, as meninas autistas costumam atrasar mais. E tem um estudo muito grande que eu sempre trago nas minhas palestras, que é a da Gabs e colaboradores, Sim. que ela avaliou esses marcos do neurodesenvolvimento e a aquisição de marcha tardia, ela colocou como um sinal de alerta para a identificação precoce de autismo feminino. Então, ou seja, ali muito precoce mesmo, né? A marcha a gente espera um aninho, Uau! 1 ano e 3 no máximo, E aquela normalmente criança. meninas andam mais rápido, Seria Ah, exato, né? exato. Normalmente aí, né, na literatura sim. que a gente É. Vê que encontra, né? elas Então são até mais coloca-se essa adiantadas. discussão. Observou que a criança, que a menina, né, no caso aí, tem um atraso no marco do neurodesenvolvimento, vamos olhar como ela está se comunicando, como é que são as respostas sociais dela, a comunicação, a interação, como que se dá esses comportamentos no sentido do brincar, né, se ela tem algum interesse restrito, a gente precisa investigar. Então passa a ser ali, né, um sinalzinho vermelho pra Um gente. sinal de alerta. Exato. Tem que Exato. entender muito de neurodesenvolvimento. Sim. Então, perfeito. Perfeito o que você falou. Eu acho que a gente vem e eu falo sempre isso, converso com você, a gente acaba conversando muito, com Carol também. Tem se disseminado muito informação a respeito do autismo e isso é maravilhoso. Isso proporcionou que muitas famílias procurassem por ajuda, até mesmo muitas professoras, né? Porque as crianças pequenininhas, elas ficam Exato. muito tempo ali na escola mesmo. Sim. Então, os professores precisam entender de autismo. Então, vem muito para a gente, né? Aumentou muito mesmo a procura. Porém, apesar disso fazer com que as famílias cheguem a mais profissionais e terem mais profissionais se especializando, e aqui eu não estou discriminando se é Sim, médico, se é fisioterapeuta, sim. fono, psicólogo, enfim. Não pode entender só de autismo. Porque a gente tem muitas especializações de autismo. Tá bom, É. eu posso entender de autismo, mas Tem que se eu não sair da caixa. souber o que é, de fato, um neurodesenvolvimento típico. E se eu não souber outros transtornos do neurodesenvolvimento, Vai eu passar posso fazer muita coisa. diagnósticos equivocados, Vai. Que é o que a gente conversou num né. momento atrás com o doutor Hélio. Eu falei assim: "Doutor Hélio, nós não damos conta da demanda, mas estamos tendo muitas certificações, novos colegas, que são um pouco duvidosas". Então ele falou: "Realmente, o que eu sempre falo, aconselho para o médico que quer entrar nessa, um pediatra, um outro colega que queira entrar nessa área do neurodesenvolvimento, busque o melhor, Sim. tenha uma experiência clínica, comece a fazer trabalho voluntário em lugares que tenham crianças com transtorno do Sim. neurodesenvolvimento para não deixar passar". E conheçam outras condições, E né. estudar, né, Sim. Porque o entender. diagnóstico diferencial é extremamente importante, E não hoje só em o dia diferencial como de comorbidades, e né. hoje em dia é muito comum, tá muito mais comum, vir o ter o autismo e outras comorbidades. A gente, Sim. é muito dá pra comprar lá na clínica, por exemplo, dá pra contar nos dedos as crianças que Que não não têm tem comorbidades. Comorbidade. Até se fala, né, que é muito raro é, o autismo vir sozinho, Sozinho. sozinho, é. né, e isso é um fato realmente. E aí se você só Exatamente. ficar em uma linha de raciocínio, você não avança. Infelizmente não É, e avança. para além das questões motoras, eu acho que vale a gente comentar aqui, Carol e Lívia, a gente olhar para aquela criança como um todo, Sim. porque ela pode ter outras condições biológicas, né, outras condições orgânicas ali que podem estar prejudicando o Muito e às desenvolvimento. vezes muito mais do que as características, as questões do autismo, né. Porque às vezes essa questão orgânica, ela pode estar tão mais evidente, tá prejudicando tanto, que a gente não consegue acessar o que As realmente a gente questões clínicas, clínicas, né. a gente não É, consegue acessar. é. E a gente fala dessas alterações motoras, as pessoas só vão procurar um físio quando tá na ponta do pé, Ah, é só. É né. verdade. Ai, é horrível. Então a gente precisa expandir isso, né. É A gente horrível. precisa Ainda bem que expandir vocês são minhas isso. amigas, vocês me Hã, mandam, já vai hã. vai lá com a Carol, vai lá com a Carol. Vai lá, já Chegou vem pra vocês, como um vai todo. lá falar com a Carol. E Não, é Carol, ótimo. fala para o pessoal de casa, para as famílias, eu acho que é importante, desculpa, Lívia, até dar essa ideia aqui, mas até quando é esperado que uma criança ande na ponta dos pés e que isso não seja um Isso. problema? Olha, até 3 anos de idade, a literatura fala que é muito comum crianças andarem na ponta do pé. Eh, mas o que que eu oriento?
tudo depende da frequência. A criança anda na ponta do pé, ela anda o tempo todo, para todo tipo de movimento que ela faz, ela pula, ela se desloca o tempo todo, sinal de alerta. Não, ela só anda na ponta em alguns momentos, só quando ela quer se deslocar mais rápido, depois ela fica parada tranquila, na hora de brincar, na hora de pegar as coisas, ela, né, deixa com o pé no chão, ok. Então é intermitente, tá super aceitável. Até 3 anos, como eu falei, na literatura fala que é muito comum, né, por conta de física mesmo. A criança quer se deslocar mais rápido, então ela fica na ponta do pé, porque dá mais agilidade para ela, perfeito. Mas a gente tem que observar a frequência que isso ocorre durante o dia dela. Então tem criança que pouquinho, só para correr, fazer algumas coisinhas. Agora tem criança que é o dia inteiro. Aí é um sinal de alerta que a gente precisa realmente correr, ir atrás do neuropediatra, ir atrás do fisioterapeuta especializado, que não são muitos, né. Verdade. Eu acho que os fisioterapeutas também precisam, e eu sempre bato nisso, é minha área, minha turma, mas eu sempre bato, tem que ampliar o conhecimento, fica só naquela questão, né, "Ai, só aquilo, aquilo, aquilo", não, no estique e puxa, autismo não dá para trabalhar estique e puxa, Não. Nossa, não dá. passa Verdade. muito, né? Não dá, tem que saber de aba, tem que saber de manejo, tem que saber de tudo. A fisioterapia ali vai ser o plus, o resto tem que vir na bagagem do físio. Ô Carol, lá na sua clínica, no Teia Tonela, vocês trabalham a fisioterapia tudo multidisciplinar, Sim, mas educador físico, o que que você acha do papel? do E você também profissional. queria saber, Débora, como que você está agindo no consultório em relação a Sim. isso? Eu sou profissional de educação física também, né, e na clínica mesmo a gente não tem, porque eu acho que tem que ter mais um espaço maior, Tá. né. Eu costumo dizer que, há 3 diferenças algumas diferenças entre o fisioterapeuta, o profissional de educação física e o psicomotricista. Eu costumo falar: "Ah, mas qual que é a diferença?" Porque às vezes o médico manda: "Ah, vai fazer psicomotricidade", e Uhum. deixa os outros. Não, não, cada um tem o seu papel, cada um vai trabalhar com o corpo de uma forma diferente. O físio ele estrutura, ele dá a base, ele estrutura esse corpo. A psicomotricidade, ela pega esse corpo e usa para o objetivo que é da psicomotricidade, afetividade, socialização, né, e atividade, socialização, Cognição. e Cognição. cognição, né, pelo corpo, porque se ele não tiver um corpo, como que ele vai conseguir isso? Ele não vai. E aí depois que essa criança está pronta, que ela começa a ganhar suas habilidades, ela vai para educação física, para que fazer o quê? Para o esporte, Sim. pra sabe, para voar. Então assim, não adianta: "Ah, mas qual que eu mando primeiro?" Você pode pôr os Depende, 3 né? também, depende da criança, né. Você pode estar estimulando de um lado, ela já pode estar entrando no esporte do outro, você dá uma base aqui e né, uma estrutura aqui, mas já dá um incentivo aqui. Então os 3 profissionais são muito importantes para essa criança. Seria um ideal a gente acrescentar, dar esse plus na carga horária dessa criança? Sim, é que Como que é a nossa realidade? sim, mas tudo como a Carol disse, depende ali do como a gente avaliou aquela criança. Também não se ela for extremamente hipotônica, não adianta você já colocá-la num esporte, porque daí o esporte vai passar a ser aversivo para ela, Exato. né. Não vai conseguir, né, Não, fazer. Exato. Então vai assim, frustrar, né. é. Então a carga horária realmente acaba sendo muito de acordo ali com as particularidades, mas que esporte, especialmente na adolescência, é extremamente importante e muda mesmo trajetórias aí de oportunidade Sim. de socialização no adulto. Perfeito. Que mais prática clínica que podemos acrescentar para dar dicas para as famílias que bom, saiu o estudo do MAB, vocês devem estar sabendo, Sim, sim. o quão pouco as pessoas têm acesso à terapia ABA, quiçá uma fisioterapia. Então eu queria que vocês dessem uma dica sobre o que que essa família que não tem acesso, Carol, falando na parte Sim, da fisioterapia e depois eu vou querer ouvir a sua opinião, sim, Débora, com a parte de ABA. O que eles podem fazer em casa sim. com essa criança Eu acho para melhorar a parte sim. motora? A atividade física, então vamos falar de atividade física, né, como um todo. É é a terapia mais barata que existe. Porque é só você levantar do sofá, sair de casa, ir num parque, dar umas voltas, fazer caminhada, Vai no corrida. escorregador, sobe a Tem essas escada. academias de parques, né, que tem Uhum, aqueles. sim. Então assim, é muito é zero custo. O custo que tem é de você levantar e ir, né. Pega seu filho, vai andar, vai fazer uma caminhada, vai num parque que é acessi que é gratuito, toda a cidade tem um parque.
vai lá, dá uma caminhada no parque, uma corrida, leva uma bola, brinca, faça essa criança se movimentar. Isso já é muito importante. Se a família fizer pelo menos no final de semana, já é um Já é já dá um algo, né? up, e legal porque a família vai junto. Exato, aí Tem todo as mundo faz, né? conexões, aí tem as conexões, né. Mas assim, se a família puder pelo menos meia hora por dia fazer um tipo de atividade mais específica com essa criança, já consegue mudar. Eu já orientei famílias que não tinham profissionais na região para pegar o caso. Falava: "Olha, você tem meia hora por dia?". "Tenho". "Então você vai fazer este e esse exercício aqui com a sua criança". A Vamos mãe fazia. praticar. Vamos praticar. Tá. Então assim, pelo menos meia hora por dia. "Ai, não consigo". Vamos final de semana, leva para parquinho, aqueles parquinho duvidoso de que sobe, que desce, que faz tudo, né, mas a criança tem que estar ativa. E a família também, isso é muito importante. Perfeito. O que você diria para esses pais que nos assistem, que não têm acesso às terapias? Você sabe mais do que ninguém, né? Como tá difícil até para judicializar quem tem plano de saúde, Exato. mas para executar em casa, para melhorar habilidades sociais, comunicação. Infelizmente, essa é a nossa realidade enquanto Brasil ainda, né. Tamo A gente tem muito poucas famílias, se formos considerar o Brasil como um todo, muito poucas famílias que têm acesso a terapias de qualidade, né, com profissionais especializados. E algumas que não nem chegam Não. a nem esses chegam. profissionais. E aí, de fato, o que a gente poderia indicar é o treino parental. Então, o treino parental hoje já é prática baseada em Sim. evidência. Então, a família ela pode sim modificar toda a trajetória da vida daquela criança autista. Eu achei essa frase maravilhosa, até para a gente repetir, né? Que a família pode modificar essa trajetória da criança. Sim, com Então, certeza. Primeiro porque a gente precisa, pensando em neurociência, nós três aqui, né, estudamos muito neurociência. A gente sabe que todo o aprendizado ele é baseado no afeto e na Exato, motivação. exato. Então, a criança precisa estar motivada para aprender, para que aquilo que chegar de conhecimento, ela poder adquirir, manter e futuramente generalizar. Mas para ela também estar motivada, o profissional que está ali aplicando, né, a intervenção também tem que estar motivado. Ele tem que ser reforçador. E quem mais é reforçador para uma criança? Quem poderia ser mais Família. reforçador a para uma criança? família. Que é a própria mãe, o próprio pai. A gente vê irmãos Sim, aplicando. Então, Olha sim, isso. a família vai fazer a diferença e vai pode sim. fazer a diferença. E aí é muito mais prático, pensando em custo, que você tem ali um profissional para poder te treinar, para poder te dar os objetivos e acompanhar. Eu acompanhei várias famílias em que o treino parental foi a porta de entrada por anos E funciona. e funcionou. Funciona, funcionava há muito tempo já, desde que começou esse trabalho, e vai funcionar para sempre. Tô aqui, Carol. Seu último livro. É o último livro? É o Você meu tem só primeiro, coparticipação? Primeiro essa tinha autoral, né. coparticipação, Tá. autoral é o primeiro. Cut. Então vamos lá. Ah, podia falar, É, total. estava Ah, ficando bom. gente, eu tô aqui com o livro novo de Carol Quedas, Corpo no Autismo. Adquiram. Carol, achei muito legal que aqui você fala de aprendizagem, você dá dicas motoras, Sim. avaliação clínica da marcha, TDAH, tudo Falo tudo. interligado, né? A gente sabe que são das vias motoras que emergem as vias cognitivas. Então, vamos investir aqui nesse livro. Eu amei essa capa, hein? Eu que Linda, fiz. Você que fez? Yes. Olha linda. isso. Minhas Eu e a amigas Iá. ainda têm bom gosto. Sou Mas eu fiz. E, criativa. Carol, parabéns, viu? É. Parabéns Débora por fez esse o trabalho. prefácio. Ah, tá prefaciado por Sim. Débora Kertes. Tem que ter. Esse aqui já vai ser o meu, tá? Que já vai Muito ser o bem. meu. Adquiram. Que a Débora falou sobre a ajuda que a família dá, que pode mudar uma trajetória. Orientação parental. É isso. Estudar, Estudar. ir Estudar. atrás. É. Então, meninas, queria Obrigada. ficar falando mais 2 Ah, horas nós ainda também, com né, vocês. Carol? Carol ainda vai palestrar, a Débora Bom. já palestrou, mas muito Obrigada a obrigada de vocês. novo Nós que pela agradecemos. presença no podcast. gente Esperamos ter mais episódios com essas duas celebridades do Ah, autismo. obrigada, Obrigada, gente. Lívia, é um prazer estar aqui com você de novo.